Boa noite para todo mundo que está curtindo aqui o Gazeta Esportiva. A gente já começa acionando o repórter Thiago Salazar, que traz informações do Corinthians. Fala, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, o Corinthians com muita informação hoje. Tem reforço chegando, desembarcando. Alan, volante que estava no Flamengo, vem para o Timão. Eu tenho informação de quanto ele pode custar se o Corinthians quiser comprá-lo após esse período de empréstimo. Dou detalhes dessa negociação e também trago detalhes sobre a situação de Martínez no Corinthians. Agora a novidade é que ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo. O que o Corinthians pode fazer? O que o Corinthians pretende fazer? Qual é a condição do Martínez? Nós temos todas as informações. Já já eu conto para vocês. Mas agora eu quero saber das notícias do Palmeiras com a Marina Buffon. Boa noite, Marina. Olá, Salazar, boa noite para você, boa noite para todo mundo aqui ligadinho no Gazeta Esportiva. Pelo lado do Palmeiras, olha, a gente tem notícias de bastidores da contratação do John Arias pelo Palmeiras. Por quê? Porque o torcedor está esperando aí a chegada do jogador, que é a segunda contratação mais cara da história do clube, apenas atrás do Vitor Roque, uma das mais caras também do futebol brasileiro, se considerarmos aí a cotação atual. Ele é o mais caro, ultrapassou até Carlitos Tevez aí no Corinthians nas décadas passadas. O Palmeiras, então, tem como é que se diz? Um tempero a mais nessa contratação. Teve um dedinho a mais da presidente Leila Pereira, que eu já vou contar para vocês já já. E tem também, é claro, mais um capítulo na história de Andréas Pereira e Luigi, que devem ser punidos aí pelo TJD aqui de São Paulo. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, quero saber as notícias do São Paulo, do outro lado do muro, com José Paes. Oi, Marina, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Falaremos muito sobre o São Paulo no programa de hoje. O Tricolor volta a campo amanhã para pegar o Grêmio, mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre essa preparação do São Paulo para essa partida. Tem polêmica envolvendo a nova camisa do São Paulo, também abordaremos esse tema aqui no programa de hoje, além de uma tentativa do Tricolor de jogar a última rodada do Campeonato Paulista dessa primeira fase contra a Ponte Preta no Morumbis, mas o jogo está confirmado sim para o estádio Moisés Lucarelli, lá em Campinas. Tudo isso e muito mais do Tricolor daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva. Agora eu passo a bola para você, Michele Gianella, aí nos nossos estúdios na Avenida Paulista. Tá contigo, Michele? Toca pra cá, porque é claro que o Gazeta Esportiva de hoje ainda tem muito mais. Dá uma olhada. Muita informação, muito debate, muita opinião. E olha quem tá comigo no estúdio, nosso tetracampeão Miller! O xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Aliás, Miller, Garrafa, domingo, Mesa Redonda, esticadinha, hein? 10, 11 Das e meia. 9 às 11h30. Com toda a rodada do Campeonato Paulista. Toda a rodada, todos os repórteres em todos os jogos. Todos os jogos, links nos principais jogos, ao lado dos grandes, ao lado dos classificados, projeção da próxima rodada, informação, assim como no Gazeta Esportiva, não vai faltar no Mesa Redonda. E é muito importante você que está em casa às 6 da tarde, você já tem que ligar a TV aqui no Gazeta Esportiva, se você já não estiver assistindo o Jornal da Gazeta, Mulheres, mas liga que o esporte começa a bombar e sempre com muita informação exclusiva. Olha só, o derby segue rendendo assunto fora dos gramados. Então nós vamos direto para a Academia de Futebol conversar com a Marina Buffon. Boa noite, Má. Quer dizer que você tem atualização sobre o envolvimento, a questão, né, das punições do Andrés e do Luigi, é isso? É isso sim, Michele. Boa noite para você, boa noite novamente para todo mundo que está acompanhando a gente por aqui. Ontem nós falamos sobre essa situação toda e agora a gente tem mais um pouquinho, mais um avanço nesse caso. O procurador responsável por analisar as imagens do clássico entre Corinthians e Palmeiras ocorrido no último domingo é o Rodney Jericó da Silva, da terceira comissão do TJD aqui de São Paulo. E ele recebeu já essas imagens do clássico. O TJD fez esse pedido à detentora dos direitos de transmissão. Ele já recebeu, deve concluir essa análise de imagens ainda hoje. E nas apurações aqui da TV Gazeta, a gente conseguiu entender que até a próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, a gente já deve ter denúncias contra
Andréas Pereira e contra Luigi e também contra o Gandula, que ali agrediu o Sousa durante aquela confusão após o gol do Flaco Lopes. Esses 3 casos devem ser analisados por esse procurador do TJD. Agora, o que chama mais atenção é esse órgão, né, tem pressa para concluir essa denúncia o mais rápido possível. Então, até quinta-feira ela deve ser realizada, a gente deve tomar conhecimento dela e até a próxima quarta-feira, se nada ocorrer no meio do caminho, esse caso já deve ser, por assim dizer, julgado, né? O que chama atenção, Michele, caso Luigi e Andréas Pereira recebam punições, essas penas, vamos dizer assim, podem chegar até 6 partidas. Caso o Palmeiras avance até a final do Campeonato Paulista, isso significaria que os 2 jogadores estariam de fora até o final desta competição. E aí pesa mais ainda para o Andréas, né, que está sendo titular nesse time do Abel Ferreira. Só para quem gostaria de lembrar, o Luigi chutou uma bola após o gol do Flaco Lopes, uma bola que estava ali atrás do gol do Hugo Souza e atingiu um jogador na arquibancada. E o Andréas Pereira fez aquela catimba antes do pênalti que acabou sendo perdido pelo Memphis Depay. Michele. Beleza, Má. Bom, vamos lá. E hoje nós temos aqui um tetracampeão, Miller, que vai poder destrinchar essa questão para nós aqui. Miller, é normal isso que o Andréas Pereira fez ali do lado da marca do pênalti? Como é que funciona isso ali? É uma espécie de malandragem do jogador? Faz parte do futebol? Como que você enxerga essa denúncia que pode ser oferecida pelo procurador? Olha, boa noite, Michele, Garrafa. A catimba no futebol sempre existiu, né? Haja vista nos anos 80 e 90, quando times brasileiros iam jogar na Argentina ou na Sul-América, o que eles faziam, né? Então, acho que o que o Andréas Pereira fez é uma coisa normal, na minha modesta opinião, e em relação à punição de STJD, eu acho que o STJD tem que se preocupar com outras coisas, não com punir o Luigi, punir Andréas Pereira. Acho que isso aí é sem noção fazer isso. Punir o Andréas Pereira por conta que ele pisou no gramado ali e depois, consequentemente, o Memphis Depay errou o pênalti. Isso, para mim, é muito exagero do STJD, que estão ali sem fazer nada. Que isso é um antijogo, não é, Garrafa? Vamos por partes. Então vamos começar com... Depois a gente fala do Luigi. Vamos começar com o Andréas Pereira. O TJD está querendo punir o Andréas Pereira, então vai ter que punir também aquele jogador que simula uma contusão, que simula uma lesão. Um pênalti. Um pênalti que tenta induzir o árbitro a levar algum tipo de vantagem. O Andréas Pereira tentou levar vantagem, ele levou vantagem, né, no lance. E quando o jogador simula durante a partida, isso de todos os times, né? Que o jogador me deu uma cotovelada. Isso é mais grave. Não é? Então, o TJD vai ficar levando todo mundo a julgamento? Isso é cultural, eu disse ontem aqui, isso é cultural. Se é certo ou errado, é cultural do nosso futebol. Tivesse o Andréas Pereira na Europa, disputando um campeonato europeu, ele não cometeria essa atitude. Por quê? É pelo caráter dele? Não, porque culturalmente na Europa isso seria recriminado pelo treinador dele. Lá a punição é maior, mas severa. Mas ele seria recriminado pelo treinador dele, pela própria torcida. E aqui na América do Sul, não. Na América do Sul, certo ou errado, é a cultura do nosso futebol. Então, gente, esquece essa história. Mas se o árbitro pegasse, ele ia tomar um cartão amarelo, não ia? Poderia ser advertido e tal, mas enfim. Então a pena não pode ser uma suspensão de 6 jogos pro Andréas Pereira. Acho que não tem que ter a pena pra ninguém. Aí o pessoal do Corinthians vacilou, tinha que ter, pela catimba, tinha que ter ficado alguém protegendo a marca do pênalti. O trio de arbitragem e o VAR ninguém observou para falar o árbitro, e segue o jogo. Do Gandula, essa história de Gandula é velha, mas é muito antiga. É muito simples acabar com isso. O organizador do campeonato deveria contratar profissionais para entregarem as bolas. Acaba, tira a torcida. Isso, neutros, vai contratar profissionais da federação, funcionários da federação. Tira, porque os Gandulas são normalmente torcedores dos clubes. Então é um problema a menos, é gente neutra dentro de campo. E do Luigi, disse aqui, né? A questão do Luigi é o seguinte, eu acho que caberia a ele pedir desculpas. Foi um ato impensado, ele é garoto, mas podia ter uma criança na arquibancada ali, ele chuta a bola na direção, desnecessário, um ato desnecessário, tem que punir o jogador, tirar o jogador de 6 partidas, não, eu acho que caberia para ele, desculpa, eu estava de cabeça quente, chutei a bola e tá tudo certo, segue o jogo. E a questão do Luigi, Miller, como que você entende? Porque a bola pegou se pegasse no olho do podia ser uma criancinha ali, independente de ser corintiano ou palmeirense, porque ontem na rede, desculpa, Miller, ontem o pessoal, os palmeirenses falaram, não, porque pode chutar
chutar. Isso que ele diz, gente, não é Corinthians ou Palmeiras. Podia ser a minha sobrinha, o seu sobrinho, o seu filho. É tipo de coisa que se pode evitar, não precisa. O futebol não precisa disso, não acrescenta nada. Até porque num clássico, onde tinha quase 60 mil pessoas na Neoquímica, o jogador vai chutar uma bola, alguém ele vai acertar, não tem jeito, isso é inevitável. Agora, ele poderia ter evitado isso, sim. Poderia ter evitado, como você disse, pede desculpa, hoje todo mundo faz isso, né? Na rede social, vai lá, pede desculpa, escreve lá virtualmente. Mas não falou, não mas pediu. Não pediu, mas não é o caso. Mas não é o caso, tipo, eu não acho legal, não achei legal ele ter feito isso. Ter chutado a bola no torcedor. Não deveria ter feito isso. Agora, punição acho que... Quer provocar a torcida? Ó, não machuca ninguém, ó. Quer ser marrento? Tem mala pra ser marrento? Passa assim do lado da Fiel, ó. Vai doer mais que uma bolada. Faz assim pra torcida do Corinthians. Mas tem mala pra isso? Não tem, né? Não tem coragem Entendeu? de fazer Então, assim pra porque torcida. isso aí, porque aí é do futebol, é o dentro de campo, tal, quer extravasar, e pra mim tá tudo certo, mas graças a Deus não machucou ninguém, vida que segue, e o Palmeiras não pode, em hipótese nenhuma, perder jogador por 6 jogos por esses acontecimentos. Poderia ser aí. uma multa, não? Pode ser, Nenhuma pode ser, multa? pode ser. Não, acho que isso aí, como eu disse, Michele, o TJD... Punido sim, suspenso não. TJD não Aí- faz nada o dia todo, mano. Vai procurar pelo em ovo. Olha, vamos ver o que o Memphis Depay, ele falou sobre o escorregão na hora da cobrança do pênalti. Dessa vez ele deu uma entrevista para Romário TV. Olha só o que o camisa 10 comentou. Normally there should be a player to protect the spot, but somehow it wasn't. And I was looked at the spot and it seemed fine, but the grass underneath, it was like loose. So once I put my standing leg there, it was gone. Ele falou que tinha que ter um jogador ali para cuidar da marca do pênalti, um jogador ali do Corinthians. Desculpe, né? Michele, o Memphis, apesar de ser europeu, ele já entendeu como o futebol, como a banda toca por aqui. O Memphis na Europa não teria subido em cima da bola, no Corinthians e Palmeiras. Mas ele entende que aqui, culturalmente, funciona. E ele sabe que aqui, culturalmente, é comum. Tanto ele sabe disso que ele fala o quê? O que eu estou dizendo desde domingo. Faltou alguém do Corinthians na malandragem, sabendo que o futebol aqui é cheio de catimba, cheio de catimbeiro, alguém ficar na marca. Não, foi todo mundo pra lá, é Corinthians e Palmeiras. Figura. Então, pra mim, o Andréas Pereira tá de parabéns dentro da realidade do futebol sul-americano. Não defendo isso, seria muito legal o jogo, fair play, mas é Corinthians e Palmeiras, é a nossa cultura. Clássico vale tudo. Vale tudo, cara. Desde que não machucou ninguém, bobo foi o jogador do Corinthians que deixou lá. Quantas vezes a gente vê, Michele Garrafa, nos jogos do Flamengo no Maracanã, do Palmeiras mesmo no seu campo, quando sai pênalti para o Palmeiras e para o Flamengo, os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, o que eles fazem? Eles vão na marca do pênalti e ficam protegendo ali, para o jogador adversário não vir e começar a cavar buraco ali para prejudicar a cobrança de pênalti. Então acho que faltou a malandragem dos jogadores do Corinthians. É isso, é um Corinthians e Palmeiras, e nesse Corinthians e Palmeiras teve tudo. Teve técnico expulso, Abel. Teve cavadinha lá na marca do pênalti. Teve jogador chutando bola na torcida. Teve até o Palmeiras ganhando. Teve quebra-pau na comemoração. Teve chute na bandeirinha. Isto é Corinthians e Palmeiras. Quem não viu o filme Boleiros, né? O personagem do Lima Duarte fala assim: a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. O Corinthians é e Palmeiras. isso, gente. E aqui ninguém está defendendo violência, não estamos defendendo nada. A gente defende a cultura do nosso futebol. No nosso futebol, culturalmente, já tiraram o bandeirão, as duas torcidas, né? Às vezes não pode tomar cerveja e já vão falar que não pode gritar gol também, né? Na hora de sair o gol, deixa eu falar o que o pessoal está escrevendo aqui nas redes sociais. O Ronaldo Gomes fala assim: me desculpa, mas achar... só apareceu uma propaganda. Mas achar que o que o Andrés fez, Flaco fez, Luigi fez, é incentivar a impunidade. O Memphis errou em não ficar na marca, mas ele escorregou um pé justamente por conta disso. Agora, faz parte do futebol essa catimba, né? É isso, gente. Mas o jogador que chutou a bola na torcida, se a cabeça de uma criança seria matada. Isso aí eu também acho. Eu acho que a atitude do Luigi não foi legal, Essa foi a não. mais exagerada, A mas do vale Andrés, uma desculpa eu acho aí. que é passável. Segue o jogo. Agora, falando em Memphis, os bastidores do Timão, gente, estão fervendo num grau por conta da indicação que o jogador fez ao clube pela contratação do Zaccaria. Então a gente vai conversar agora com o Thiago Salazar e ele tem mais informações sobre esses bastidores, esses assuntos. Boa noite, Salazar.
Boa noite mais uma vez, Michele, para todo mundo que está aqui acompanhando o Gazeta Esportiva, já pegando fogo com esse debate sobre o que aconteceu no derby e em relação ao Memphis Depay, exatamente como você começou a falar, Michele. O Memphis Depay, ele indicou ao Corinthians a contratação do Zakaria Labiad, marroquino de 32 anos, estava no futebol chinês, vem das últimas temporadas sem grande sucesso, sem grandes números, causou muita estranheza dentro do Corinthians essa contratação, porque ela não foi um pedido do Dorival Júnior, ela não foi uma busca da equipe de departamento de futebol ali, do scout do Corinthians, da diretoria, do executivo de futebol, nada disso. Foi uma indicação do Memphis Depay, que é amigo pessoal do Zakaria. Essa indicação, segundo as informações que nós apuramos, ela passou pelo Renan Bloise, que é o gerente de análise de mercado do Corinthians, mais popularmente conhecido como o homem do scout. A informação que nós temos é que ele indicou, autorizou, entre aspas, que o Corinthians fosse atrás. Deu aquele sinal verde, olha, pode ir atrás, fizemos aqui toda a colheita de informações, realmente pode ser um jogador interessante e a partir daí, aí sim, o Marcelo Paes assumiu a frente do negócio. Mas tudo isso por causa da indicação do Memphis Depay. Enfim, por causa de toda essa polêmica da contratação ser de um jogador de 32 anos, que o técnico não pediu, que ninguém conhecia, o que está acontecendo agora? Muita pressão para cima do Renan Bloise, com tendência até de estudo sobre a demissão dele e do cargo. Ele que chegou a pedido do Fabinho Soldado e agora corre risco de perder a função, de perder o cargo por causa dessa história, Michele. Obrigada, Salazar. Bom, e agora, Miller e Garrafa, como que vocês enxergam a chegada do Zakaria, a pedido do Memphis, a diretoria fazendo isso daí para tentar ficar numa situação um pouco melhor com o Memphis? Mas o Dorival não me parece que estava muito confiante no Zakaria, né, Garrafa? Bom, eu não sei se o AMD joga ou não joga bem. O que é AMD? Amigo do Memphis Depay. Ah! Pode pôr na camisa dele, AMD, não tem apelido? É o apelido dele, não, AMD. Amigo do Memphis Depay. Mais fácil do que Bilad, não sei o quê. Eu chamei ele de AMD, né? Todo mundo vai saber quem é. Eu não sei se realmente é um jogador de qualidade. E nem o Dorival Júnior sabia. Eu não saber, tudo bem, não muda nada para o Corinthians. Mas o Dorival não conhecer o jogador tem um peso sim, é o treinador. Tanto que o Dorival fez questão de pontuar na entrevista coletiva, domingo no Mesa Redonda a gente discutiu isso, discutimos ontem no Gazeta Esportiva, e não seria diferente discutir. Teve um caso no futebol brasileiro emblemático, né? Oswaldo de Oliveira, técnico do São Paulo, presidente era o Juvenal Juvencio ou Marcelo Portugal Gouveia, só me fugiu aqui qual era o presidente do São Paulo na oportunidade, né? Trouxe o Lugano. E aí, como é que era o apelido? Era o saudoso Marcelo Portugal Gouveia. Era o Marcelo Portugal Gouveia. Qual era o apelido do Lugano? Jogador do presidente. Do DVD, né? É, jogador do DVD e era jogador do presidente. O Lugano deu muito certo. Pode ser que o AMD também venha a dar certo. Agora, o fato do Dorival se posicionar, Miller, para mim, quando o Dorival vem, e por duas vezes, primeiro que ele, até eu pus AMD porque o Dorival chama ele de Zacarias, e é Zacaria, né? Zacaria. Então facilita a AMD, né? O fato do Dorival se posicionar duas vezes na coletiva demonstra que criou-se um mal-estar. Criou um mal-estar. Né? Porque se ele não for porque bem... depois chega o Zacaria e o Dorival tem que colocar ele para jogar. Não é? O pessoal tá perguntando tá colocando do por causa do Mussum Memphis, também. essa história toda. E pelo que o Didi. Salazar traz de informação, Miller, o Renan, que fez aí o scout e tal, essa história toda, do departamento de scout do Corinthians, né, que aprovou, ele ia contra uma decisão, um pedido talvez do Memphis Depay, e pelo fato de ter chegado pelas mãos de Fabinho Soldado, acredito que a contratação do AMD, conhecido como Zacaria, vai estourar para o Renan. Eu acho que, pelo que o Salazar falou, quem vai cair é o Renan. Mas agora a gente vai ter que observar e torcer que ele possa ajudar o Corinthians, mas, sinceramente... Já estão fazendo piada. Como disse o meu amigo Michele Garrafa, morro e não vejo tudo. O que significa isso? Ah, Michele, pelo amor de Deus. O analista de desempenho, o observador, o olheiro, o que seja, ele não entende mais de futebol que o treinador. Perfeito. Pelo amor de Deus, pô, isso é um absurdo. Agora, a culpa é do presidente, a culpa é do diretor atual aí, que veio lá do Marcelo Paes. Marcelo Paes. A culpa é de todos eles, menos do Dorival. Veja bem, o Dorival, ele foi o quê? O Dorival, ele não foi perguntado, ele foi informado. Já começa por aí. Ele foi informado, ó, estamos contratando o amigo do Depay. Pronto.
chegar aqui, você se vira com ele. Sabe, ele vai ser a última opção do Corinthians. E tem razão o Dorival. Agora, imagine se o Dorival não tivesse vencido nenhum título. Nossa. É claro, ele nem estaria no Corinthians mais. Mas se ele tivesse, estaria sem moral nenhuma. Não pode acontecer uma coisa dessa. Tem analista de desempenho hoje, que é uma prática, tudo bem. Tem o observador, tem o CO, tem esse pessoal, ninguém entende mais do que o treinador. Tem que passar na mão do treinador todas as contratações, que é um procedimento, hoje se fala protocolo normal no futebol. Agora, aí fugiu da anormalidade, passaram por cima da autoridade do Dorival, dizendo assim, olha, nós entendemos mais de futebol do que você, Dorival. Nós vamos contratar esse marroquino aqui, que jogou só no PSV, time grande no caso, depois jogou só em time pequeno na Europa, 32 anos, vem aqui, ninguém conhece. Sabe quando um cara desse vai jogar no Corinthians? Quando o Memphis quiser, ué. Se ele tá vindo ele vai entrar. Ele vai jogar pelo Memphis. Eu vi uns lances. Assim, porque o Memphis eu vi alguns lances dele. Só que eu não observo o jogador pelo gol que ele faz. E sim pelos movimentos que ele pratica na. E aí, o que você achou? Jogador fraco. Fraco? Aí que tá. Investe na base. É, aí que eu queria Investe pegar. na base. Sim. Mas a base deu resposta quando? Na emergência. Semana passada. Mas veja bem, o Corinthians só procura a base. Ganhou, né, o jogo? Quando tá na Berlinda, quando não tem mais ninguém no banco, aí coloca a garotada da base pra resolver. Olha o André, passado. olha o André, o que tá jogando. Apareceu amor de oportunidade. Quando chega um jogador desse, é claro que os meninos perdem espaço. Totalmente. Perdem espaço. Totalmente. Mas a minha maior preocupação, fecha aqui pra mim, ó. É isso aqui, ó. O que é? O meu chaveiro. Não. Meu medo é entregarem a chave do Corinthians pro Memphis. Não entregue a chave do Corinthians pro Memphis. Pro Memphis, o Corinthians é muito grande. Só isso, hein? Dá minha chave. Mas ano passado, Garrafa, quantas vezes criticaram o Corinthians pela desorganização? Tanto é que o presidente foi afastado, o Augusto Melo. Por quê? Por conta de desorganização da diretoria. Então, o que o Corinthians fez agora é uma prática normal que vem fazendo há muito tempo. O que eu estou dizendo para você, eles têm um excelente treinador lá e não estão valorizando. Agora contratam um Zé Ninguém aí para jogar no Corinthians. A chave do vestiário tem que ficar na mão do treinador. Claro. O departamento de futebol, nada pode acontecer sem o aval do treinador. A resposta do Dorival, de que não conheço o jogador, não fui eu que indiquei, ela é emblemática. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as novidades de Palmeiras e São Paulo, vai falar sobre a lesão do Martínez, gente, uma lesão grave, e também quando o Neymar deve voltar a jogar. No Gauchão, as informações do Palmeiras e de John Arias chegando com a Marina Buffon. Tá contigo, Má? É isso, Michele. Para começar, saiu agorinha, hein? John Arias já está no bid, regularizado aí pelo Palmeiras. Falta só chegar aqui no Brasil, né? Nesse retorno do colombiano aqui para o time agora do Palmeiras. Ele que era do Fluminense, estava no Wolverhampton. Deve chegar até o final desta semana, mas já está regularizado. Até se a Abel quisesse já colocar para jogar no final de semana, até poderia, né? Mentira, na primeira fase do Paulista não pode não. Ele poderia só depois, lá para o dia 20, mais ou menos, de fevereiro, já tá jogando pelo Verdão. Mas eu prometi para vocês trazer aqui um pouquinho de bastidores dessa contratação, né? John Arias era um desejo antigo da diretoria do Palmeiras, a gente já falou sobre isso aqui. Leila Pereira já tinha ligado para o presidente do Fluminense à época para tentar trazer o Arias para cá anteriormente, antes de ele ir para a Inglaterra, acabou não conseguindo, mas nessa reta final de dezembro para cá, o Anderson Barros estava em contato constante com o staff do jogador, com o clube inglês e com o próprio jogador também para tentar, vamos dizer assim, convencê-lo a vir jogar aqui no Palmeiras, até porque ele havia prometido para a torcida do Fluminense que não jogaria por outro clube brasileiro. Agora, olha só que interessante, quando o Arias e seu staff e também o Wolverhampton já tinham ali na mesa as propostas de Palmeiras, de Fluminense e de Flamengo, porque o Flamengo também entrou na jogada ali nessa reta final com 22 milhões de euros oferecidos,
A Leila Pereira pegou o telefone junto com o Anderson Barros e ambos fizeram uma chamada de vídeo na segunda-feira, antes do anúncio do Arias aqui pelo Palmeiras. Uma chamada de vídeo que durou 40 minutos entre eles dois, o Arias e sua esposa. E nessa ligação, a Leila Pereira e o Anderson Barros conversaram ali com o jogador, convenceram ele de que esse projeto vai fazer com que ele seja um protagonista, inclusive para jogar a Copa do Mundo deste ano. E aí não teve jeito, Arias decidiu vir jogar aqui no Palmeiras. Ele que já bidou, hein? Já vai poder jogar pelo Verdão em breve. Bem, já bidou, já tá no bid, já tá inscrito, já pode jogar John Arias, reforção. Notícia importante para o Palmeiras, chega para ser titular. Tia Leila fez uma videoconferência. Vai elevar a qualidade do time do Palmeiras. É bem verdade que no futebol inglês, muito mais por culpa da equipe que ele estava, ele não desempenhou aquilo que pode desempenhar, mas a gente sabe que tem bola para isso. E ele nesse meio campo do Palmeiras, aí com Marlos, com Arias, enfim, com toda essa garotada, Flaco, Vitor Roque, vai entrar no time e vai agregar demais. Agora, a Marina trouxe essa informação que é exclusiva, né? E assim, o convencimento, a única coisa que eu vou colocar é sensibilidade, eu não estou contrariando a informação da Marina, longe disso. A única tática ali para fechar o contrato, a presidente Leila deu um checkmate e não foi no Arias. O Arias já queria vir, foi na esposa dele. Faltava o aval da esposa. Aí entrou conversa de mulher para mulher. Aí a Leila já sabia que precisava falar para a esposa, tal, aquela conversa. Aí tranquilo. O Arias queria vir muito, né? Mas a esposa tem um peso na família toda para dar opinião. Entrou a tia Leila lá, falou. Ela deu checkmate. Aí cravou, ela marcou um golaço. Essa conversa aí descoberta pela Marina foi um golaço da presidente do Palmeiras, viu, Miller? Reconheço que é um jogador normal, né? Dentro da sua normalidade. É claro que o Palmeiras precisava fazer uma contratação assim. Mesmo pro nível do nosso futebol, Miller? Sim. Agora, dentro da normalidade, da nossa pobreza técnica, ele vai jogar, vai sobrar, vai jogar bem, até porque o time do Palmeiras é um bom time e muito bem treinado. Então, eu sempre achei ele um jogador normalíssimo. Agora, é claro que nessa normalidade ele vai entrar e vai jogar muito bem. Tá jogando, né? Tá em ritmo de jogo. Isso é muito bom pro Abel, pro Palmeiras. E o Palmeiras, Michele, precisava contratar um jogador assim, porque o Flamengo trouxe o Paquetá. O Cruzeiro trouxe o Gerson, 25, 30 milhões de euros. A Leila precisava gastar. 3? Até porque saíram 5 jogadores do Palmeiras. E veio só o Marlon Freitas. Precisava de uma contratação de peso para bater de frente com o Flamengo e com o Cruzeiro. Por isso que a contratação nesse ponto é acertada. Aí eu pergunto, você falou Gerson, Paquetá e o Arias. Qual dos 3 você prefere como jogador? Eu prefiro o Gerson. Gerson? E você, Garrafa? Veja bem, assim, eu tecnicamente me agrada mais o Gerson como jogador. Porém, em termos de contratação, o Palmeiras contratou melhor. Por quê? O Palmeiras tem muitos bons jogadores e tinha uma vaga para entrar alguém. Aí entra o Arias. O Arias com o elenco do Palmeiras vai funcionar muito bem, na minha opinião. O Gerson vai ter que tentar arrumar a equipe do Cruzeiro. Ele sozinho é outra história, mas ele tecnicamente melhor que o Arias. E o Paquetá vai para um time de muitas estrelas, né? Muitas estrelas, de repente, em alguns momentos vai ficar até no banco de reservas. Para mim, o Arias vai funcionar melhor, a contratação do Arias. Já, nós iremos trazer a chegada do Alan, as novidades envolvendo a lesão do Martínez no Corinthians e as notícias do São Paulo. Mais tarde, 9h30, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. A partida será contra o Vitória, lá no Barradão. E Felipe Luiz deve usar jogadores que foram poupados no último jogo do Carioca. Lembrando que, até agora, o Fla não venceu nenhuma partida no Brasileirão, né? Foram 2 jogos com uma derrota e um empate. Flamengo numa fase complicada. Agora, já que nós estávamos falando sobre o Flamengo, teve jogador chegando do rubro-negro para o Corinthians nesta terça-feira. Salazar, o que falta para o Alan assinar o contrato? Os exames médicos, Michele, mas segundo ele isso não vai ser problema. Ele já desembarcou aqui em São Paulo, inclusive já temos as primeiras palavras do volante quase como jogador do Corinthians. Vamos dar uma olhada. Dando tudo certo nos exames, já me considero sim. E as expectativas são as melhores. Vim para jogar, para somar
E eu tô focado aqui, quero construir uma história aqui no Corinthians e ajudar a conquistar títulos. Chegar num time campeão, a responsabilidade aumenta, porque a gente sabe que tem que não, aumentar o nível, né? Chego para somar, mas eu tô preparado, vindo de uma equipe grande também, e vai dar tudo certo. Eu tô bem fisicamente, agora é ganhar ritmo de jogo e só se ganha jogando. E tô preparado, se ele precisar, já tô à disposição. Tá aí o Alan, 28 anos de idade, a ideia do Corinthians é tê-lo para fazer concorrência ao Ranieri como o primeiro homem de meio de campo. Ele que fez sucesso no Atlético Mineiro, não conseguiu ter o mesmo rendimento no Flamengo, chega sem custos de transferência, sem luvas, o Corinthians assume os salários e o Corinthians também tem um combinado com o Flamengo se ao final do período de empréstimo, em dezembro deste ano, o Corinthians quiser comprar o Alan, o negócio deve ser fechado então em 2 milhões de euros, cerca ali de 12, 15 milhões de reais, dependendo da cotação, por 60% dos direitos do Alan. Isso aí vai ser discutido só lá em dezembro. E não é a primeira vez que o Corinthians traz um jogador do Flamengo e normalmente dá certo. Quer dar uma olhada? Bora lá. A ponte aérea Rio-São Paulo mais uma vez foi usada pelo Corinthians para trazer um jogador do Flamengo. Alan, volante de 28 anos de idade, não fez sucesso no rubro-negro, mas foi pedido por Dorival Júnior para somar no timão. E olha, normalmente o Corinthians se dá bem nessa. Antes de Alan, a diretoria alvinegra fez acordos com o Mengão para contratar Hugo Souza e Mateuzinho. Ambos rapidamente se tornaram peças fundamentais do time. Já ganharam prêmios individuais, foram campeões juntos e o goleiro ainda vislumbra ir à Copa do Mundo pela seleção brasileira. Durante a reformulação corintiana em 2008, após o rebaixamento no Brasileirão, um dos jogadores que encaixou como uma luva na equipe foi Christian, que também saiu do Flamengo para fazer história no Corinthians. E o que dizer de Marcelinho Carioca e Walter Casagrande? O pé de anjo custou só $500 mil em dezembro de 93. Pouco dinheiro para um jogador que se tornaria ídolo da Fiel e multicampeão pelo clube. Casão, apesar de revelado pelo Terrão, voltou ao Brasil para jogar no Flamengo, justamente em 93. Mas no ano seguinte, pesou a relação com o clube do coração e de criação, e o centroavante trocou o Fla pelo Corinthians. Essa rivalidade anda acirrada dentro de campo, principalmente depois da Supercopa Rei. E no mercado da bola, o Corinthians tem se dado bem com o que vem do Ninho, e Alan é a aposta da vez. Bom, o Alan é a aposta da vez, o Dorival Júnior ajudou a trazer, porque lá no Flamengo ele não tem espaço. O que vocês acham do atleta? Dentro da situação real do Corinthians, eu acho que me pareceu um ótimo negócio. Mesmo com o Alan tendo pouco espaço no Flamengo para desempenhar o seu futebol, ele não foi bem, a passagem dele foi muito abaixo do que se esperava, senão o Flamengo obviamente não teria liberado, mas ele demonstrou muita qualidade no Atlético Mineiro, né? A gente sabe disso. Então é que nem andar de bicicleta, como disse ontem o Alex Miller. Aí quem joga, joga, é questão de recuperar aquele momento. Um acerto da diretoria do Corinthians é ter o valor do direito federativo dele estipulado. Porque senão o cara vem e arrebenta no Corinthians, vai ter oportunidade para jogar, e aí depois fica caro. Então, parabéns à diretoria do Corinthians nesse ponto. O valor do direito federativo estipulado, assim como foi o Hugo. O Hugo saiu a preço de banana para o Corinthians. O Flamengo brigou ao máximo lá, queria à vista, porque era tão barato, o Hugo queria à vista e deu no que deu. Então, mas o Flamengo ainda tem parte do Hugo. Sim, mas a parte que cabia ao Corinthians, o valor estava estipulado. Acho que é um jogador que pode agregar muito. A temporada é muito longa, tem Libertadores, Miller, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, e o Corinthians já está com 5 reforços. Você tem que ter opções do banco de reserva, senão não aguenta, né? Ó, Gabriel Paulista, eu vou te falar, você fala nota, Miller. Gabriel Paulista, do Corinthians, reforço. Nota 7. Pedro Milans. 5. Caio César. Nota 6. O Alan que ainda, né, tá aguardando lá mas... Veja bem, Michele, o Alan teve o seu melhor momento no Atlético Mineiro, né? No Flamengo ele não se acertou, ele não acelerava o seu jogo, muito lento.
na dinâmica de jogo de hoje, não dá. E é novo, né? O Flamengo pagou uma bala nele, diante do Atlético. E agora ele vem pro Corinthians, com a indicação do Dorival Júnior, no meio campo vai jogar, porque é o Dorival que indicou, né? Ele junto ali com o Bidon, com o Ranieri, que é o cão de guarda da defesa. Jogando muito esse Ranieri, hein? Exatamente. Então ali dá pra ele jogar nesse esquema, com esses dois jogadores. Mas não tem que optar pelo Ranieri ou pelo Alan? Não, porque o Ranieri ele pode jogar na direita ou na esquerda, ou de terceiro zagueiro. O Alan joga pelo lado esquerdo, porque ele é um perna esquerda, né? E o Bidon mais adiantado, porque já é uma realidade. O elenco é importante, né? Exatamente. Então acho que ele chega com o aval do treinador, chega com moral, com confiança agora. Só vai depender dele. Não gosto muito do seu futebol, mas espero boa sorte pra ele. E a nota do Zacarias? Zacarias? 3. Vamos direto para Barra Funda conversar com o José Paz sobre as informações do São Paulo. Boa noite, Zé. O Tricolor queria comprar um mando de jogo diante da Ponte Preta. Conta melhor essa história pra gente. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, São Paulo faz o último jogo agora dessa primeira fase do Campeonato Paulista no próximo domingo às 8h30 da noite contra a Ponte Preta, lá no estádio Moisés Lucarelli. Só que a Ponte Preta já está rebaixada para a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo no último domingo sondou, fez uma consulta à Federação Paulista de Futebol e também à Ponte Preta para comprar o mando desse jogo e trazer essa partida para o estádio do Morumbis. São Paulo ainda busca aí a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, do Campeonato Estadual. Só depende dele, São Paulo, para conseguir essa vaga no mata-mata da competição. E aí fez essa consulta, essa sondagem, tanto à federação quanto à Ponte Preta. O problema é que o regulamento do Campeonato Paulista não permite uma mudança de mando assim em menos de 10 dias. Essa consulta do São Paulo foi feita no último domingo, a partida acontece no próximo domingo, então não rolou aí. O São Paulo até queria botar dinheiro, queria comprar esse jogo, mas acabou que não aconteceu. A partida vai rolar mesmo lá no estádio Moisés Lucarelli, partida decisiva para o São Paulo, que tem um jogo antes dessa partida contra a Ponte. Pega o Grêmio, partida que acontece amanhã no estádio do Morumbis, e aí pelo Campeonato Brasileiro, jogo importante. O São Paulo encerrou hoje aqui no Super CT a preparação para essa partida. Caleri deve ser titular, assim como o Luciano. Então o técnico Crespo deve colocar os principais jogadores nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo está mandando bem no Brasileirão nesse início de 2026, né? Jogou contra o Flamengo, venceu, jogou contra o Santos e empatou. Devolvo para você, Michele, daqui a pouco eu retorno com mais notícias de bastidores do São Paulo, direto aqui da Barra Funda. Beleza, fala. Tinha um quadro antigo do Jô Soares, saudoso Jô Soares, né? E aí o cara contava uma história pra ele, queria levar vantagem, ele falava, ui, amigo, é? São Paulo quer trazer o jogo com a Ponte Preta brigando por classificação e os outros que estão na vaga. Não dá, né? Aí São Paulo que ser esperto além da conta. Mas ó, continua ligadinho aí no Gazeta Esportiva. A gente vai voltar já já. Tem atualização sobre o... Não, André Zilite a gente já falou, mas tem a questão da camisa do São Paulo. Eu quero saber. Tá dando polêmica, porque tá dando né? uma polêmica essa camisa do São Paulo. O José Paz vai explicar pra gente. Vamos falar sobre a lesão do Martínez e as providências que o Corinthians pode tomar em relação ao atleta. E também teremos Santos no Gazeta Esportiva. Segura na poltrona, a gente já volta. Os santistas continuam com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Perguntando, quando que o Neymar vai voltar a ajudar o Peixe? Você fica falando que jogador interfere lá, igual o Memphis interferindo com o Dorival, no Santos não é muito diferente não. O Neymar decide quando que ele vai ajudar. Então vamos conferir em que pé que tá a recuperação do craque? E o Neymar, hein? Muita gente anda perguntando quando é que ele vai voltar a jogar. Ele tem que estar bem. O craque do Santos teve de corrigir um esgarçamento no menisco do joelho esquerdo. A cirurgia aconteceu no dia 22 de dezembro do ano passado. E só no próximo domingo, 70 dias depois, o camisa 10 deve reunir condição para ajudar o Peixe em campo. Não vejo ele como o salvador da pátria. Essa é a terceira lesão de Neymar desde que ele voltou para casa. Em 2025, o atacante ficou de fora de 26 jogos do Santos. Nas 28 partidas que ele atuou, contribuiu com 11 gols e 4 assistências. Boa parte disso na reta final do Brasileirão, quando o clube corria risco de rebaixamento.
E a situação agora também não é das mais confortáveis. Apesar do drama santista, todo mundo sabe que o grande objetivo do Neymar é a Copa do Mundo. O Brasil tem 2 amistosos para fazer nos próximos meses. Até essa convocação, Neymar terá só 3 partidas para dar alguma amostragem ao técnico Carlo Ancelotti. E o que vem depois disso é a lista final, a convocação para o Mundial, que vai acontecer em maio. E é bom lembrar que desde que assumiu a seleção brasileira, Ancelotti fez 5 convocações. Não chamou Neymar em nenhuma delas e deixou claro que só o talento não será suficiente. Quando ele estará bem, a sua condição física está bem, ele tem a qualidade para jogar não só na seleção do Brasil, mas em qualquer equipe do mundo. Nesse período que sustenta a última esperança de Neymar, ele deve ter pelo Santos a oportunidade de fazer no máximo 12 partidas. E aí, será que dá tempo do Neymar convencer o treinador italiano do Brasil? Eu não preciso preparar nada para ninguém. Não precisa provar, mas precisa jogar, porque o tempo está passando, hein? Seguimos com o Neymar por aqui e o Salazar tem a informação de quando ele retornará aos gramados e também as novidades no mercado da bola do peixe. Está contigo. Michele, nessa quinta-feira o Santos vai encarar o Atlético Paranaense no gramado sintético da Arena da Baixada, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. Neymar automaticamente está fora, completamente descartado desse jogo, muito mais por conta do gramado do que propriamente pela condição física dele. A outra informação é de que ele, além de retornar contra o Velo Clube, a informação que nós apuramos é de que ele voltará como titular. Neymar voltará como titular do Santos no domingo contra o Velo Clube aqui, na Vila Belmiro. Além dele, quem deve reforçar o Santos, mas já nessa quinta-feira, se der tempo, é o Moisés, atacante do que estava no Fortaleza, contratado pelo Peixe, e o Santos está correndo para que ele apareça no bid, para que fique tudo regularizado. Se aparecer no bid, já vai para o jogo de quinta-feira, já vai ser relacionado. Santos, que teve o zagueiro do Racing, o Marco de César, de 24 anos, titular do Racing, foi oferecido aqui para os dirigentes do Santos, e o Santos, nesse momento, aguarda uma resposta do Vojvoda, para entender se o Vojvoda entende que é um jogador que vale a pena o Santos sentar para negociar. E uma última informação que acabou de chegar aqui para a nossa equipe do Gazeta Esportiva, informação exclusiva de que a Prefeitura de Santos concedeu, no final da semana passada, a liberação para o Santos iniciar as obras da reconstrução ou da reforma da Vila Belmiro junto à W Torre, quando quiser. O projeto está em andamento entre Santos e W Torre, mas existem essas burocracias que são necessárias e essa é uma informação muito importante. A Prefeitura de Santos concedeu o último alvará que o clube aqui aguardava para que esse projeto pudesse ter continuidade. Michele. Beleza. Falando sobre o Neymar, o tempo está passando, já é março. E aí? Acho que a Michele tocou no ponto nevrálgico, né? O tempo está passando. Passando. Tá passando. A gente já, carnaval, ele sabe que vai pular o carnaval? Já praticamente também, depois o ano vai começar depois do carnaval, já é mais da metade. Se ele pular o carnaval, gente, vai dar aquela polêmica, enfim, toda. De qualquer forma, o Neymar, ele entendeu o recado do Ancelotti, foi isso que me pareceu. O Ancelotti é um técnico que consegue mandar recado para o Neymar nesse sentido, pelo tamanho dele. Né? O Ancelotti ele é maior que os jogadores da seleção brasileira. Isso é importante. Ele é o comandante e com o Neymar ele também não tem aliviado não, tem sido muito claro. Então o Neymar já entendeu o recado, está se preparando, deve obviamente voltar no jogo contra o Velo Clube no final de semana, porque tem o tapetinho do Atlético Paranaense no meio de semana, ele não joga, pode encaminhar a classificação do Santos, pega um pouco de moral e aí vem a fase final do Campeonato Paulista. O Neymar está apostando nisso, Miller. Não, a programação do Neymar é essa, em cima da convocação. A próxima convocação ela vai acontecer em março. É claro que o Neymar é um grande jogador do Santos, né? O Santos precisa, né, do seu talento. Agora, o Salazar disse, Michele, ele vai jogar, acho que até a convocação, 12 partidas, mais ou menos. Então, aí que tá.
Ele vai ter que saber jogar essas 12 partidas. Mas pra Miller, ele não se contundir. Não jogou 12 direto ano passado, aí vai Então- jogar 12, depois vai jogar a Copa. Então, o que eu tô te falando, ele vai ter que saber jogar essas 12 partidas. Agora- Ele não pode jogar o tempo todo essas 12 partidas. Ele não aguenta. Aí ele vai se contundir, vai complicar a sua convocação. isso aí. Joga 12 partidas se o Santos se classificar à próxima fase do Exatamente. campeonato. Essa é uma agravante. O jogo é muito importante no final de semana para o Santos. Sim. Buscar a classificação e para que o Neymar possa dar sequência no planejamento Copa do Mundo. Porque se o Santos fica fora da Copa do Mundo, é o jogo da quartas a menos, é jogo de semi a menos e talvez 2 jogos de final. Já são 4 jogos a menos desses 12. Claro que tem mais Corinthians. O Martini segue rendendo polêmica dentro do timão. Salazar, conta pra gente mais detalhes sobre essa lesão do jogador, né? Como é que isso aconteceu e como é que isso afeta a relação do volante com o clube. Olha, afeta bastante, Michele. Dessa vez a informação é de que o Corinthians estuda uma rescisão do contrato do Martínez. José Martínez tem contrato com o Corinthians até o final de 2027. Foi contratado por cerca de 12 milhões de reais. E qual que é o grande problema agora? A gente tem acompanhado o caso dele, da dificuldade de renovação do passaporte. O grupo do Corinthians se reapresentou no dia 3 de janeiro. O Martínez se reapresentou apenas no dia 7 de fevereiro, atrasado, bastante atrasado em relação ao grupo, alegando problemas no passaporte. O Corinthians não conseguiu o contato ideal com o Martínez quando ele estava na Venezuela. Isso já gerou muita irritação, além do fato de ter sido a 4ª vez que ele não se reapresentou na data marcada. Depois de tudo isso, ele chegou ao Corinthians e disse que estava com um problema no joelho esquerdo. O Corinthians, portanto, realizou exames e hoje obteve os resultados. O Martínez rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo. Isso significa que ele está praticamente fora da temporada. Só que quando que ele rompeu este ligamento? Essa é a discussão do momento, porque o Martínez jogou pela última vez pelo Corinthians na final da Copa do Brasil, dia 21 de dezembro do ano passado. Depois disso, ele jogou no dia 27 de dezembro, já de férias na Venezuela, um jogo na várzea da Venezuela. Temos diversas imagens agora na internet que comprovam isso. E depois ele continuou fazendo treinamentos por conta própria, também na Venezuela, com profissionais amigos dele, sem a orientação e sem sequer o pedido do Corinthians. E agora ele chega com essa informação da lesão. A informação que eu obtive conversando com alguns advogados, inclusive com o Dr. Domingos Zainag, que é um advogado FIFA, e foi explicado para mim que quem precisa provar quando ele se lesionou é o próprio jogador. E se ele não provar que ele se lesionou trabalhando para o clube, mesmo que fora do clube, o Corinthians pode sim rescindir este contrato e até pedir indenização por justa causa. E essa é a discussão, é o debate dentro da diretoria, que inclusive decidiu não pagar o salário do último mês por ele não ter se reapresentado na data e ter ficado o mês inteiro de fora aqui da temporada corintiana. Situação delicada do venezuelano. Michele? Depois do jogo? Bom, Miller, na sua opinião, o Corinthians deveria rescindir o contrato com o Martínez? Para ontem, jogador sem compromisso, inimigo do profissionalismo e amigo do problema, ele chama problema. Como disse o Salazar aí na reportagem, a 4ª vez que ele chega atrasado, e agora vez. Não. Agora nem precisa pesquisar para saber onde ele machucou. Ele machucou fora do clube, isso é fato. E outra coisa, não é uma contusão normal. Não, é ligamento cruzado anterior, não é isso? O ano todo fora, porque de 8 a 10 meses, quer dizer, eu tenho saudade do saudoso Tele Santana e do nosso amigo Luxemburgo. Mandava embora na hora. Na hora. Um jogador sem noção desse aí, para não falar outra coisa, eu sou o treinador, não quero saber não. Tudo bem, o Corinthians quer pagar o tratamento dele, a cirurgia, etc. Beleza, mas depois, hasta la vista, baby. A única coisa é que o Corinthians tem que estar amparado judicialmente. Legalmente, juridicamente, para não fazer bobagem. Agora a gente vai conferir. Muito bom. Seguinte, vazou uma foto da nova camisa do São Paulo. E olha que o manto de 2026 nem chegou a ser lançado e já tá a maior polêmica. Por quê? Zé Paz,
Conta para o Miller, para mim, para os nossos telespectadores, para o Garrafa, quais as informações que você tem sobre esse assunto e por que essa camisa está gerando tanta polêmica. Então vamos lá, vamos colocar a imagem aí dessa camisa na tela, imagens que viralizaram e vazaram nas redes sociais, na internet, dessa nova camisa do São Paulo, a nova camisa número 1. O que acontece? Alguns conselheiros foram procurar o presidente Harry Macis Jr. para dizer o seguinte: olha, essa camisa não está nos conformes aí do Estatuto do São Paulo, não está seguindo o artigo número 157 lá do Estatuto do São Paulo, que diz que o símbolo do tricolor ali no meio da camisa, ele tem que estar sobreposto em relação às linhas, às listras, vermelha, branca e preta. E vocês vão notar aí que existe um espaço em branco entre o símbolo do São Paulo e exatamente essas listras. Então não pode, segundo o estatuto. Mas o São Paulo se baseia aí num parecer jurídico lá do meio do ano passado que diz que o estatuto não precisa ser seguido à risca nesse tipo de caso. O Marco Aurélio Cunha, por exemplo, que é conselheiro vitalício do São Paulo, se manifestou e disse que não. Tem que seguir direitinho o que diz exatamente esse artigo sobre essa questão. Informação que nós aqui do Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, temos é que a New Balance, a fornecedora de material esportivo do São Paulo, inclusive já teria colocado algumas dessas camisas com comerciantes, com parceiros, para serem vendidas já nos próximos dias. E isso, por enquanto, não vai acontecer. A camisa deve ser lançada oficialmente amanhã às 10 horas da manhã, mas nada oficial ainda, viu, Michele? Devolvo para vocês poderem comentar esse tema aí rapidamente no Gazeta Esportiva. Valeu, Zé. E aí, Garrafa? Esses conselheiros que estão preocupados que a lista não está encostando distintivo, tinham que ter olhado para o gasto de 500 mil do cartão corporativo, da dívida do São Paulo que aumentou. É para isso que os conselheiros deveriam estar preocupados, e não com um detalhe estético da belíssima camisa do São Paulo. Eu vou perder tempo com isso, é brincadeira, né, Você achou, Miller, da camisa? Eu achei a camisa bonita. Linda, camisa. Linda. Eu achei Ao também. invés de se preocupar com isso, vai contratar jogador bom pro clube que vai precisar esse ano. Pra jogar com a camisa. Eu achei bonita a camisa. Agora tá fora da regra. Vamos atualizar a regra. Vamos atualizar. Eu achei bonito o escudo aqui no coração, no meio. Bom, pessoal, Gazeta Esportiva tá terminando, mas eu quero reforçar que amanhã, às 6 da tarde, 18 horas em ponto. Já com muita informação. Já começa o programa com informações exclusivas e bombásticas. A gente espera vocês, tá certo? Valeu, Miller. Brigadão, Miller. Garrafa. Um beijo grande pra você aí de casa. Até amanhã às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Valeu, tchau, tchau.